E aí, moçada, professor Arilson de volta, tratando o tema resoluções do CONTRAN. Vou continuar com você a resolução 723, que trata do processo administrativo para a imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação. Parei lá no artigo 8º, né? Trabalhei os incisos 1 e 2 e dando continuidade, nós vamos agora para a parte de custo de reciclagem preventivo. Só que antes eu tenho que fazer uma observação. Cuidado, a resolução é muito clara, pessoal. Ela para fins de pontuação, nós temos aqui duas regras, tá? Vamos lá. Primeira coisa, para fins de contagem de pontos naquele período de 12 meses, é considerada a data da infração, tá, pessoal? Então, para fins de contagem de pontos no período de 12 meses, qual é o momento que é considerado? A data de cometimento da infração. A segunda situação é quando é que eu vou considerar a pontuação para fins de abertura de processo administrativo para a imposição da suspensão ou da cassação. Aqui é outra história. Os pontos serão considerados quando encerrada a esfera administrativa, ou seja, quando se encerra a oportunidade de oferecer defesa prévia, recurso, etc., encerrou-se a esfera administrativa, a instância administrativa, é que essa pontuação será considerada para fins de abertura de processo administrativo. Então, cuidado. Para fins de abertura de processo, a pontuação será considerada quando for encerrada a instância administrativa. Para fim de contagem no período de 12 meses, o que é considerado é a data da infração. Cuidado, isso é sutil, essa diferença é sutil, mas ela está na resolução 723. Mais uma observação, pessoal. Quando for cometida uma infração cuja penalidade seja a multa mais a suspensão, a pontuação referente àquela infração não será considerada para fim de contagem de 20 pontos. Por que, Arilson? Por que essa regra? Bom, porque se a própria infração já prevê como penalidade a suspensão, né, então considerar a pontuação para contagem de 20 pontos seria, pessoal, responsabilizar o infrator duas vezes pelo mesmo fato, ou seja, a vedação daquele princípio non bis in idem. Então, se para a infração é prevista a suspensão, a pontuação não será considerada para fim de contagem de 20 pontos, tá? Fica com essa regra aí na cabeça, estas regras que eu passei para você, e com certeza o seu entendimento, né, a respeito da resolução 723 ficará mais apurado, pode ter certeza disso. Então vamos lá, custo de reciclagem preventivo, quando é que acontece? Regra geral, pessoal, para o infrator que atingiu 14 pontos no período de 12 meses. Então se ele atingiu 14 até 19, ou seja, não ultrapassou 19, ele pode solicitar junto ao órgão responsável pela sua habilitação, ele pode solicitar o curso preventivo de reciclagem. Feito o curso preventivo, essa pontuação será zerada e durante 12 meses ele não poderá ser beneficiado novamente pelo curso preventivo de reciclagem. Ou seja, ele só pode requerer novamente depois de decorrido 12 meses, né, do encerramento do curso preventivo de reciclagem, tá certo? As regras são essas, né, de um modo geral, mas eu passei aqui para você, eu separei alguns artigos. Artigo 9º, parágrafo 1º. O que é que diz esse dispositivo, pessoal? Quando ele diz que o infrator atinge o somatório de 14 pontos em 12 meses, ele pode já requerer junto ao Detran o curso preventivo de reciclagem. Tranquilo, aqui não tem nenhuma novidade para nós. A segunda situação, ele diz o seguinte, ó, que o infrator está com menos de 14 pontos, só que ele foi autuado ainda nesse período de 12 meses, ou seja, ele tem 10 pontos e foi autuado por uma infração cuja pontuação seja 7. Né? Quando encerrar a instância administrativa, esses 7 pontos serão acrescentados no seu prontuário e aí somará 17. 10 mais 7, 17. Então, ele não precisa esperar que a instância administrativa seja encerrada. Ao ser autuado por uma infração, né, cuja a pontuação somada que ele já tem ultrapassa os 14 pontos, né, e não ultrapassa 19, ele já pode solicitar o curso de reciclagem, tá? Então, ele diz, ó, infrator com menos de 14 pontos e é autuado dentro de 12 meses, tá? E aí a pontuação com essa nova autuação ficará igual ou superior a 14 pontos e não ultrapassará 19 pontos, ou seja, de 14 a 19. Pode solicitar o curso de reciclagem.
O artigo 9º, parágrafo 3º, trata de outra situação, muito parecida, ó. Ele tem exatamente 14 pontos, o infrator, tá? E ele está exatamente com 14 pontos em 12 meses. Ele é autuado por infração cuja soma não ultrapassa 19. Praticamente a mesma coisa. Está lá com 14, foi autuado por infração grave. Infração grave são 5 pontos. 14 mais 5 somou até 19. Tranquilo, pode solicitar normalmente o curso de reciclagem, beleza? O que é que não pode acontecer se a pontuação ultrapassar os 19? Ele já está com 14 e foi autuado por uma infração gravíssima. Quando essa pontuação for ser considerada, 14 mais 7 vai dar 21. Aqui ele não pode solicitar o curso de reciclagem. Um dos requisitos para solicitar o curso de reciclagem preventivo é não ultrapassar 19 pontos, ou seja, até 19. Beleza, tranquilo. Artigo 9º, parágrafo 5º, o que é que ele fala? O curso de reciclagem poderá ser realizado uma única vez a cada 12 meses. Isso aí eu já falei para você. Foi beneficiado uma vez, só pode solicitar novamente o curso de reciclagem decorridos aí 12 meses. Parágrafo 6º, concluído o curso de reciclagem, a pontuação será eliminada. Isso também eu já tratei com você. Curso de reciclagem, o principal objetivo dele qual é? Preparar o condutor e automaticamente eliminar aquela pontuação, né, que ele tinha quando solicitou o curso de reciclagem. Lá no artigo 10º, pessoal, nós vamos tratar do procedimento administrativo e as suas notificações, tá? A notificação aqui chamada não é notificação de infração, como é lá na resolução 619, não. Essa notificação aqui é de abertura de processo administrativo de suspensão ou notificação de instauração de processo administrativo para suspensão, tá? O que é que deve ter nessa notificação? Tranquilo, pessoal. Já separei aqui rapidinho, ó. Nesse processo deve ter o nome e a qualificação do infrator para individualizar aquela pessoa dentro da coletividade, nome e qualificação, tá? As infrações que foram cometidas por ele, que geraram, né, esse processo de suspensão, tá? Anotações no prontuário do condutor, deve ter a anotação sim. No entanto, essa anotação veja bem, não constitui nenhum impeditivo para o infrator. Enquanto o processo não se encerrar, a simples anotação no prontuário não gera impeditivo para fins de renovação da habilitação, mudança de categoria, adição de categoria, tá? Emissão de segunda via, não gera nenhum impeditivo, tranquilo. Na notificação de procedimento, Arilson, o que é que deve ter nessa notificação de abertura ou notificação de instauração? Vamos lá. Novamente, identificação do condutor, né, do infrator, o órgão responsável pelaquela habilitação, qual é o DETRAN responsável pela habilitação, qual é a finalidade da notificação? Levar o conhecimento do infrator e foi aberto um processo administrativo contra ele para suspensão do direito de dirigir. Esta é a finalidade. Data da apresentação da defesa. Aqui, pessoal, aqueles prazos da resolução 619 se aplicam aqui, tá? São aplicados à resolução 723. Ou seja, prazo para apresentação de defesa prévia não inferior a 15 dias. Não inferior a 15 dias. No mínimo 15 dias, tá? Informações sobre as infrações tem que ter na notificação. Quais são os AITs, número dos autos de infração de trânsito, órgãos e entidades que aplicaram as multas, né? Ou seja, cuja pontuação geraram esse processo, né, de suspensão. Tem que ter, tá? Quais são os órgãos que aplicaram as multas, placa do veículo, tipificação das infrações, fundamentação legal destas infrações, data de cometimento das infrações e o somatório de pontos. Todas essas informações devem estar na notificação de abertura ou notificação de instauração de processo administrativo para suspensão. No artigo 10, parágrafo 6º, nós temos o seguinte: a notificação devolvida, pessoal, por endereço desatualizado, ela é considerada válida para todos os efeitos legais. Tranquilo também. Artigo 10º, parágrafo 7º. Como é, pessoal, que artigo 10, parágrafo 7º. Como é que eu notifico as pessoas que pertencem aos órgãos diplomáticos, tá? As repartições consulares e os organismos internacionais acreditados junto ao Brasil? Você já está careca de saber. As notificações se dão através do Ministério das Relações Exteriores. Então, a notificação é emitida para o MRE, Ministério das Relações Exteriores. A notificação destas pessoas, tá, que pertencem às repartições diplomáticas, repartições consulares e organismos internacionais
acreditado junto ao Brasil. Seguindo, temos o seguinte: a apresentação dos modelos. Gente, o modelo de defesa prévia de recurso é um modelo padronizado, segue o que está na resolução 299 do CONTRAN. Aquela mesma defesa prévia, aquele mesmo recurso que são apresentados lá no processo para imposição de multa, aquele processo lá da resolução 619, aqueles modelos também são adotados na resolução 723. Artigo 15, tá, pessoal? O que é que diz o 15? Aplicada a penalidade, ou seja, você se defendeu previamente, a defesa não foi acolhida. Próximo passo, a autoridade agora aplica a penalidade. Aplicou a penalidade, tem que notificar o infrator que está sendo aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aplicada a penalidade, o que é que deve ter nessa notificação de penalidade? Vamos lá, pessoal. Prazo para recurso não inferior a 30 dias. Do mesmo jeito da resolução 619. Quer apresentar recurso? Sim. O prazo aí será não inferior a 30 dias. O órgão tem que dar um prazo de no mínimo 30 dias para você apresentar o recurso. O que deve conter nessa notificação de penalidade? É a mesma coisa praticamente, ó, só que aqui é mais enxuto. A identificação do infrator, tá? Sua qualificação, identificação dele, identidade do órgão responsável pela habilitação, ou seja, o órgão que está aplicando a penalidade, número do processo, caso você queira consultar o processo, queira uma cópia deste processo, penalidade, ou seja, a suspensão, dosimetria dessa suspensão, quantos meses? 2 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, dosimetria tem que estar presente na notificação de penalidade. Tá? A fundamentação legal, a autoridade está se baseando em quê? Em quais dispositivos legais para aplicar aquela penalidade. Data para a entrega da habilitação. Você sabe que o condutor suspenso ou o condutor cassado tem que entregar a habilitação. Tá? Na suspensão, temporariamente, esse direito ele não vai ter, tá? O direito de dirigir. Então ele tem que entregar a habilitação. E por último, prazo para interpor recurso para a Jari, pessoal. Eu já disse que esse prazo é não inferior a 30 dias. Beleza. Seguindo em frente, né? Artigo 16, parágrafo 3º. Cumprindo o prazo de suspensão e caso o infrator seja reprovado no curso de reciclagem ou não obtenha êxito, né? Ou não faça o curso de reciclagem, melhor dizendo. O que é que acontece? Ele não terá sua habilitação devolvida e mais ficará com uma restrição no sistema. Cumpriu a suspensão? Cumpriu. Fez o curso de reciclagem? Não. Ou se fez, foi reprovado. Ele fica com a restrição e aí ele não consegue segunda via da habilitação, tá? Ele não consegue renovar a habilitação, ele não consegue mudar de categoria, ele não consegue adicionar uma categoria à sua habilitação e não consegue também expedir a permissão internacional para dirigir. Ele fica com a restrição do sistema, tem que resolver esse problema, beleza? Seguindo, né? Seguindo rapidamente, ó. O processo de cassação vai estar lá no artigo 19 e seguintes. O processo de cassação, você já sabe as situações, eu tratei no primeiro vídeo, vou pular isso aqui, tá? No artigo 19, inciso 1, ele diz que o processo de cassação será aberto após esgotado todos os meios de defesa da infração, que é a mesma coisa, pessoal. Nós temos um processo para a aplicação da multa, esgotado esse processo, esgotada a esfera administrativa, será aberto um novo processo agora para a aplicação da cassação. Claro, naqueles casos previstos em lei, ou seja, nos casos que tem previsão para a aplicação da cassação. O 19, inciso 2, fala de que, caso seja autuado por infração que gere a suspensão, além da multa, será aberto apenas o processo de cassação, sem prejuízo da multa referente a esta outra autuação. Se você é autuado uma segunda vez, tá? E essa segunda autuação gera a cassação, e nesta infração também está prevista a suspensão, não será aberto o processo de suspensão. Por que, Arilson? Porque já será aberto um processo para cassação. Então, se você já está sujeito a ser cassado, para que abrir um processo de suspensão? Fica sem sentido. No entanto, nessa segunda infração, a multa com certeza será aplicada, sem prejuízo da penalidade de multa, beleza? Vou encerrar por aqui o segundo vídeo e aí a gente volta no terceiro vídeo para finalizar de vez, né, a resolução 723. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.